Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Não pule o vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Você que vai acompanhar amanhã o jogo comigo aqui, o jogo é confirmado, transmissão confirmada aqui amanhã. E também terça-feira, amanhã Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, transmissão ao vivo aqui no canal. E terça-feira Copa do Brasil, Vasco e Marcílio Dias. Marcílio Dias e Vasco, para ser mais exato. Então se inscreve aqui embaixo, acompanhe os jogos aqui, pré-jogo, jogo, pós-jogo. Vem comigo porque aqui é muito, muito mais legal. Gente, olha só, eu quero falar, porque muita gente entendeu ontem que eu desrespeitei a equipe, né? O clube, o Souza, que eliminou o Cruzeiro. Jamais faria isso, gente, com qualquer ser humano ou instituição, tá? Então eu só disse que eu não conheço, eu tenho que ser sincero, eu não conheço a equipe, não conhecia, né? Conheci ontem, anteontem, na verdade, porque eu eliminou o Cruzeiro. Agora dizer acompanhava a equipe do Souza, eu estaria mentindo, né? Então, assim, eu não faltei com respeito não, tá? Então, assim, é coisa de doido. Eu quero falar porque alguém, e eu prefiro nem mencionar nome aqui, eu acho isso muito desagradável, filmou a fachada ontem de São Januário. São Januário está sendo reformado, a fachada ali está sendo reformada e tal, dizendo que São Januário está caindo aos pedaços. Gente, eu sei que vocês são de fora, que vocês recebem as informações e acabam não tendo noção da verdade dos fatos, né? Tipo se eu morasse longe do Vasco, um exemplo, eu ia depender de vocês para falar, pô, Eduardo, o estádio tá assim, tá assado, o Vasco é assim, o Vasco é assado, normal. Eu não sei, um exemplo, eu tenho um sonho em fazer uma transmissão no Nordeste inteiro. Eu ainda não consegui. Eu conheci a Arena Fonte Nova na época que era torcedor ainda, então eu tenho humildade no mundo para dizer que vou conhecer se Deus quiser e permitir. Isso é normal. Então, assim, quando eu vejo as pessoas falando mal de São Januário, sem conhecimento, por que não fala a verdade? Ó, São Januário passa por reformas, a fachada está sendo reformada e tal. Isso aqui não é mais, é a verdade. Então, assim, e outra coisa, São Januário, há quantos anos precisa dessa reforma? Quantas décadas? Nosso estádio não está caindo aos pedaços, nosso estádio é um estádio antigo, tá? Eu viajei por vários cantos desse Brasil para transmitir os jogos do Vasco e enxerguei estádios, mas muito, muito piores do que o nosso. Muito, vou ficar aqui citando o nome de estádios por conta das suas administrações. Mas a grande realidade, muito em condições precárias. E o torcedor está ali, torcendo, apoiando, pagando, comprando ingresso. Então, eu acho que foi uma matéria infeliz. Eu acho que a gente precisa exaltar mais o nosso, sabe? Nós temos uma casa que eu tenho certeza que vai passar por uma ampliação maravilhosa, com respeito, respeitando o torcedor vascaíno, que é um apaixonado pelo Vasco, e vai aumentar a capacidade para cerca de 50 mil. E esse, na minha opinião, vai ser o maior projeto do presidente Pedrinho. Eu tenho certeza, é um cara que está por dentro, é um cara que está atento e ligado. Tá bom? Então, ao nosso caldeirão, nosso São Januário, que é muito importante, é a nossa história, nosso orgulho, né? Vamos respeitar mais, né? Mais respeito. Bom, gente, voltando agora à Copa do Brasil, a gente precisa falar sobre isso porque o assunto é delicado. Isso porque a CBF escalou árbitro Anderson Daronco, né, para Marcílio Dias e Vasco. Olha, Anderson Daronco, ele é muito ruim, já vou adiantar aqui, o que eu acho dele é um árbitro muito ruim. Não é um árbitro fraco, um árbitro que não... Ele é forte porque ele é bombadão. Um que é fraco tecnicamente. Não acompanha os jogadores, não aguenta correr dentro do campo. Eu não sei, sinceramente, se ele faz bem para a CBF. Eu acho que não. Já prejudicou o Vasco em vários jogos. Não vou ficar aqui mencionando os jogos, porque vocês sabem, vocês acompanham também. E falar da arbitragem, antes, durante e depois, é necessário sim. Pode ter certeza que essas informações precisam chegar. O futebol brasileiro, ele é combalido justamente por conta dessas pessoas. Eu acho que a gente precisa ficar atento, porque é o primeiro jogo do Vasco no ano, na Copa do Brasil, e um jogo de muita importância pra gente. Ah, Eduardo, mas o Vasco joga pelo empate. Mas não podemos mais perder jogadores importantes, porque já perdemos Paulinho, perdemos Jair, para a temporada inteira. Então, a gente precisa ficar muito ligado. Muito ligado.
Então, é um árbitro que é muito polêmico, acho que é um absurdo da CBF. A CBF poderia ter, enfim, pensado, mas vamos pensar mais um pouquinho, calma aí. Temos outros bons árbitros. Eu gosto muito do Klaus e eu gosto muito do Caio Max. São dois árbitros, na minha opinião, podem puxar o histórico deles, apitando os jogos do Vasco. Árbitros que apitam. Eduardo, eles erram também. Não como o Daronco. O Daronco, ele é acima da média. Ele tumultua o jogo, ele irrita e prejudica na maldade. Podem reparar. Tá? Então, acho que a CBF errou feio aqui. Sobre o Galdames, uma contratação certa do Vasco, né? Acho que o Vasco acertou demais nessa contratação. Volante, pisa na área, jogador... Enfim, eu achei um baita de um acerto do Vasco para a temporada. Porque o Galdames, gente, é um cara que encaixou muito bem nesse meio campo do Vasco. Assim como eu tenho certeza também do Sforza. Claro, que qualquer jogador... Eduardo, o Vasco contratou o jogador A. Tem que brigar por posição. Hoje não existe mais cadeira cativa no Vasco, não. Chegar para jogar hoje no Vasco é muito difícil. O jogador que quiser jogar no Vasco hoje vai ter que conquistar literalmente a vaga nos treinamentos. Principalmente nos jogos. Né? Porque a grande realidade é que o time do Vasco é um time bom, um time que está ganhando ainda mais entrosamento e que o Vasco vai dar trabalho nessa temporada. Não tem sombra de dúvidas aqui. Então, assistindo os últimos jogos de Botafogo, Fluminense, até mesmo do Flamengo, o Vasco jogou contra eles, fez bons jogos, mereceu a vitória, e assistindo e analisando os jogos dele, que o Vasco tem... Que o Léo Jardim não está agarrando, que o Paulo Henrique e Puma não jogam, a zaga do Vasco inteira, Léo, Medel, Maicon, enfim, João Vitor, o Rojas, lateral esquerdo, o Lucas Piton, um dos melhores do Brasil, meio campo com o Zé Gabriel, sim, aí temos o Matheus Carvalho no banco, formando com Dimitri Payet, Galdames, o ataque, tudo bem, você pode... O David está desenvolvendo futebol, o Verratti é um matador nato. Falta ali uma peça ou outra para o banco. Opção, ainda temos o Sforza. Será apresentado hoje no CT Moacir Barbosa. E tem uma pergunta do Eduardo Ferrari lá, fica atento, vai passar hoje na Vasco TV. Então, a situação, gente, é séria, é importante para a gente. Né? Então, quando eu falo sobre uma equipe técnica e uma equipe competitiva, é por isso. Porque nós vamos jogar, por exemplo, tá? Eu sei que é mais um bate-papo aqui do que... Eduardo, mas são poucas informações. Sim, hoje foram poucas. De ontem para hoje a coisa é realmente mais silêncio. Porque o clube viaja hoje para Cariacica, onde enfrenta a equipe do Volta Redonda, amanhã. Concentração, depois segue para Santa Catarina, enfrenta a equipe do Marcílio Dias. Então, assim, a coisa realmente é corrida no futebol brasileiro. E aí, o que resta para o torcedor vascaíno? Apoiar, acreditar no trabalho do Ramon, do Emiliano, frente da equipe. Ontem o Alexandre Matos, por exemplo, disse que enxerga um Vasco muito forte, tá? Com um protagonismo sólido e... Eduardo, como assim um protagonismo sólido? Um time que não... um time cansado. Já viu aqueles clubes que compram jogadores só de idade avançada, só para garantir um títulozinho aqui, outro ali, e de repente para? Então, esse era o Vasco do passado. Né? Ganhou um Carioca ali, parou. Ganhou uma Copa do Brasil ali, parou. Não. Eu acho que o Vasco, o melhor exemplo para o Vasco, tá? Além do próprio Vasco, é o Palmeiras. Tá? Quantos anos o Palmeiras não tem um astro? Astro não tem no Palmeiras. E o Palmeiras vem conquistando títulos, Copa do Brasil, Libertadores, brasileiros. Por que o Palmeiras está passando por isso? Porque botou o pezinho no chão, aceitou o projeto lá atrás do Alexandre Matos, é um cara que trabalhou no Palmeiras, e as coisas funcionaram. Aí você pega, Eduardo, mas aí o que tem a ver? Olha, a Leila Pereira, isso é fato, existe um carinho dela pelo Vasco. Não vamos misturar a administração.
tá? Eu tô falando aqui de pessoa, Carinho Vasco. E o seu José Lamancha, que é o nome, é o dono da Crefisa, está muito interessado na reforma de São Januário. Eu vou perguntar, será que eles precisam disso? Deixe sua resposta aqui embaixo. Tá? Então, é uma parada que chama atenção e eu acho justo afirmar que temos o nosso valor, sim. O Vasco é muito valorizado e essa parada da reforma de São Januário saiu do papel. Ponto. Sobre a camisa ontem que eu falei, do patrocínio milionário, sim, o Vasco bateu o pé na mesa. Fosse há uns anos atrás, o Vasco estaria fechando contratos de 15 milhões por ano. Hoje o Vasco negocia com dois nomes, duas empresas que possam estar patrocinando a sua camisa. E o Vasco bateu o pau na mesa, 45 milhões por ano. Ah, não quer, não bota, não patrocina, sai da negociação. Ah, o Vasco aceita, não tem que aceitar valor menor não. Tem que aceitar o valor justo. Olha o que a torcida do Vasco faz nesse Brasilzão de Deus aí. Olha o que a torcida do Vasco coloca de público, a movimentação. A torcida vai receber lá no Espírito Santo o time do Vasco no hotel. Em Santa Catarina, a mesma coisa. A torcida pagando um absurdo de R$500, R$350 num bilhete de ingresso para ver o Vasco. Então, essa camisa tem muito valor, sim. E as empresas, que eu tenho certeza que são inteligentes e sabem disso, peraí, não é um clubeco de esquina, não. O Vasco é visto mundialmente. Então, eu acho que o Vasco está no caminho correto, uma seriedade correta, e temos que fazer só um movimento, apoiar. Nosso apoio é fundamental, de fundamental importância para que o Vasco possa seguir nessa temporada. Essa é que é a verdade dos fatos, tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo no canal, sobe aí o seu like, fique agora com o comercial da Strike 777 e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas. Olha, eu quero falar da Strike 777, nova parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Você vai estar se inscrevendo na Strike 777, digitar Connection 777, tá? Você vai estar recebendo bônus de até 150% no primeiro depósito, ou seja, se você fizer um depósito mínimo de 10, 15, 20, 30 reais, você vai receber um bônus de 150% aqui com o cupom do canal Vasco Connection, tá? Connection 777. Outra situação, os 100 primeiros que, pô, Eduardo, vou estar fazendo depósito e tal, participando da campanha, você vai estar participando da campanha da camisa do Vasco, ou seja, do grupo de WhatsApp aqui do canal, você vai entrar no grupo de WhatsApp aqui, vai entrar em contato comigo através desse e-mail aqui, deixando seu WhatsApp, eu vou colocar você no meu grupo pessoal aqui e a gente vai estar trocando uma ideia. E o sorteio da camisa vai pela Caixa Econômica Federal, beleza? Vai lá, Strike 777 e Vasco Connection, juntos no mesmo projeto.